Meus queridos amigos, quero começar desejando a todos vocês um Feliz Natal, que vocês possam passar junto com as suas famílias e que tenham uma noite, uma véspera e um dia amanhã maravilhosos, tá bom? Se protejam e é isso. Ontem, pra abrir a semana 16 da NFL, falta pouco, cara. Tennessee Titans e San Francisco 49ers. O jogo foi em Nashville, no Nissan Stadium dos Titans, e os Titans saíram com a vitória 20-17 num jogo que foi bem divertido e também cheio de erros. Que foi? Minha camiseta? Essa camiseta aqui do Godgers está disponível lá na Fanática Sportation com o cupom Golim Sports. Você acessa aí na descrição e eu tenho certeza que você vai adorar. Lá tem estampas maravilhosas, cara. A gente se vê depois dessa vinheta. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Apesar do bom jogo dos Titans, principalmente no final ali, e apesar do desempenho absurdo do A.J. Brown, dá pra gente dizer que os 49ers podiam ter garantido esse jogo muito cedo. Os 49ers viraram 10-0 e a gente sabe que podia ter sido muito mais, cara. Fizeram campanhas longas, fizeram campanhas pra touchdown, boas jogadas, Jimmy Garoppolo jogando bem. Então, a primeira campanha já foi uma campanha de touchdown pra abrir 7-0 e aí punch dos Titans. E aí na segunda campanha dos 49ers, interceptação do Garoppolo. Uma de duas que ele teve na partida, as duas bem ruins. E aí o que acontece? Punch dos Titans de novo, ou seja, teve mais chance. Na verdade, as 4 campanhas que os Titans tiveram ofensivamente nessa partida, no primeiro tempo, resultaram em punch. E aí os 49ers depois conseguiram um field goal para fazer 10-0, e aí punch e acabou o primeiro tempo. Então, o primeiro tempo foi muito diferente do segundo, porque os Titans foram muito eficientes em conseguir vir para o segundo tempo com uma estratégia diferente, que estava funcionando melhor. A gente sabe que os Titans estão sem o Derrick Henry, e que isso é um problema muito grande, e apesar do retorno da dupla A.J. Brown e Julio Jones, o Julio Jones está claramente baleado ainda, cara. É bem longe do Julio Jones que a gente espera ver em qualquer partida. Mas o A.J. Brown, meus amigos, terminou com 11 recepções para 145 jardas, um touchdown, e foi essencial nessa partida, principalmente quando os Titans viram que ninguém estava conseguindo marcar o cara e ele estava queimando os cornerbacks e os cobertores, os marcadores dele em toda a jogada, basicamente. Então o A.J. Brown voou nessa partida, voou. Jogo corrido das duas equipes foi desfalcado, né? Principalmente porque os Titans não têm o Derrick Henry e os 49ers estavam sem o Elijah Mitchell e tudo mais. Então eles foram de Jeff Wilson e o próprio Deebo Samuel, que é o outro destaque que eu queria trazer aqui, porque o Deebo Samuel é maravilhoso. Não é à toa que o nome desse vídeo é: se você tem Deebo Samuel e A.J. Brown, você pode qualquer coisa, cara. Então eu falei do A.J. Brown aqui, o jogaço que ele teve. O Deebo Samuel não teve touchdown nessa partida, mas em compensação 159 jardas, cara. Jardas depois da recepção, correndo com a bola, conseguindo separação. Cara, o Deebo Samuel é absurdo. E aí eu queria deixar um mérito aqui pro Wes Welker, cara. O Wes Welker, que é mais velho aí de NFL, sabe que foi um recebedor dos Patriots excelente. Jogou em outros times também, mas nos Patriots ele teve um destaque muito grande lá junto com Tom Brady. E ele é o coordenador de wide receivers dos 49ers. Então, esse tipo de coisa é muito mérito dele também. Ele tá mandando muito bem. Muito bom da parte dos Titans de conseguir neutralizar o George Kittle. O George Kittle teve 2 recepções nessa partida logo no começo e aí neutralizado. A gente sabe que o George Kittle é excelente fazendo bloqueios, isso ele fez muito bem, mas ainda assim, então vamos para os méritos dos Titans, né? O Ryan Tannehill começou mal, mas ele foi melhorando bastante no fim do jogo, ele estava muito bem. Não tinha jogo corrido, mas eu quero elogiar muito a linha ofensiva, que estava sem os seus 2 tackles titulares, e ainda assim conseguiu segurar Nick Bosa, por exemplo. E é isso que eu digo, como o jogo mudou muito do começo pro fim. No começo, o Ryan Tannehill foi sacado 4 vezes assim, ó. E aí depois acabou, basicamente. Então, no segundo tempo, né? Segundo tempo, os Titans começaram com a bola, field goal. Interceptação dos 49ers, aí já ferrou, né? Porque touchdown em 4 jogadas rapidinho dos Titans empatou o jogo. Turnover on downs, que os 49ers arriscaram a 4ª descida e o Garoppolo errou bizarramente o passe pro Brandon Ayuk, que inclusive fez um bom jogo. Aí touchdown dos Titans pra já virar 17-10. Quando isso aconteceu, cara, já mudou tudo, né? Uma vitória de 10-0 e aí você toma 17 pontos sem resposta
dificulta muito. E aí os 49ers tiveram que ir mais agressivos e fizeram o touchdown para empatar 17-17 numa campanha longa em que o Garoppolo estava melhor, uma campanha de 95 jardas, inclusive, que foi muito, muito boa, mas numa campanha de 2 minutos e 16, o Ryan Tannehill com boas jogadas, bons passes, A.J. Brown mandando muito bem, mas não só ele, né, o McNichols também mandando muito bem nessa partida aí, o Jeremy McNichols, tanto ele não recebeu bolas, ele correu 7 para 31 e ele mandou bem, e aí conseguiram deixar o Randy Bullock na situação de chutar um field goal de 44 jardas, foi com emoção, mas ele acertou para essa vitória dos Titans, então foi um jogo legal como a gente esperava, era muito importante para os 49ers essa vitória, porque a divisão é extremamente difícil dos 49ers, né? É uma divisão que os Seahawks estão meio fora da jogada, mas tem Cardinals e Rams, cara. E os Cardinals e os Rams estão ali se matando, né? Os dois 10-4, Cardinals com derrotas e tudo mais, e os Rams indo muito bem. Se os 49ers tivessem 9-6 nessa daqui, eles iam com uma vitória a menos para essa semana 15, para essa semana 16 que começa agora. Com essa derrota já dificulta bastante, porque eu não vejo os Rams ou os Cardinals perdendo 2 jogos agora. Então isso dificulta bastante numa conferência que tá muito pegada. Só para eu ver uma coisa aqui, nesse momento os 49ers estão nos playoffs, vamos ver aqui. Eles são o seed número 6, inclusive, e vão ficar dependendo de Vikings, Eagles e tudo mais. A questão é que a primeira disputa na divisão, é muito difícil 3 times da mesma divisão irem pra pós-temporada, mas numa divisão forte como essa pode acontecer, até porque os melhores times da conferência estão muito bem, então é Green Bay com 11 vitórias, Dallas, Tampa, Arizona e Los Angeles com 10, e aí uma galera com 8 e 7, sabe? Então é isso que vai dificultar para os 49ers, que pegam Texans, que é tranquilo, e Rams na última semana, lá na semana 18. Então isso vai ser complicado demais, cara. Nesse momento é difícil a gente dizer que os 49ers ganham dos Rams, apesar de ser sempre um duelo interessante, e isso já ter acontecido, porque os 49ers realmente ganharam dos Rams 31-10, duelo de divisão nunca dá pra saber o que vai acontecer. Do lado dos Titans, foi uma vitória muito, muito importante, porque os Titans agora com 10 vitórias e 5 derrotas, eles se colocam como seed 2 ali da NFL, e numa divisão em que os Colts estão jogando muita bola, e os Colts têm um jogo muito difícil nessa semana 16 contra os Cardinals, então a gente vai ter que aguardar pra ver como é que vai ser isso daí, porque vai ser bem interessante. Os Titans jogam com Dolphins, que não vai ser um jogo fácil, e depois com os Texans pra fechar a temporada. Então vamos dizer que tem uma derrota pros Dolphins, os Titans terminam 11-6 e colocam toda a pressão em cima dos Colts, que precisam ganhar tudo e ainda assim vai ser complicado. Então, foi um jogo interessante, foi uma vitória muito importante pros Titans, essa daí, pra ficar 10-5, e isso não só em termos de divisão, cara, mas os Patriots estão ali perto e os Bills vão disputar com os Patriots, é um jogo dificílimo, pode ajudar muito os Titans. Os Bengals, os Colts, os Chargers, os Bills e os Ravens estão com 8 vitórias. Então essa vitória dos Titans deixam eles com uma certa tranquilidade para pensar no futuro. O que os Titans queriam é ir pra Seed 1 e aí vai depender dos Chiefs que pegam os Steelers nessa semana, Bengals e Broncos depois, que não são jogos fáceis também. Por último, o que eu queria falar fiquem atentos porque essa rodada, semana 16, tem jogo no sábado. Então temos Cleveland Browns e Green Bay Packers, 6h30 da tarde do sábado, dia 25 de dezembro, dia de Natal. Indianapolis Colts e Arizona Cardinals também no sábado às 10h15 da noite. E aí vários jogos no domingo, como a gente já tá acostumado, jogos legais como os Ravens e Bengals, e como Buffalo Bills e New England Patriots, que vai ser uma loucura. Aí o Sunday Night Football desse domingo aí, dia 26, Washington e Dallas. E aí pra fechar, na segunda-feira, Miami e New Orleans Saints. Não tem mais Thursday Night Football nessa temporada, mas ainda tem muita NFL e muita decisão, porque é a primeira vez em tipo décadas que depois de 15 semanas apenas um time garantiu vaga nos playoffs, que são os Packers. Então tá uma loucura e você não pode perder isso. E pra não perder nada que rola no mundo da NFL, você tem que se inscrever aqui no Golim Esportes pra saber tudo que rola. Deixa o gostei, se inscreve, me siga nas redes sociais, não só as minhas, @Golim, mas também @Golim Esportes, que é a do nosso portal. Então vai lá, golinsports.com.br, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, um excelente Natal pra vocês. Espero que descansem e tenham um excelente dia e noite, véspera hoje, com a família de vocês. Eu desejo o melhor pra vocês sempre. Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço. Foi!